mais um corte aqui do Jogo Onde. Para ver o conteúdo na íntegra, você vai aqui na VJ TV e procura o vídeo completo com toda essa resenha. Se você gostou, se você quer mais, inscreva-se. Soca o like e dê essa moral pra gente continuar fazendo material diferenciado aqui no YouTube. O Sport TV, Sim. acho que dos outros canais também, mas o Sport TV, como eu trabalhei um período lá de temporário, eu sei como funciona, é dividido e minha prima trabalhou muito tempo lá também, a Luísa Satorelli, beijo. Sim, trabalhei com a Luísa. Trabalhei com a Luísa, beijo para a Luísa. E é dividido em duas partes, né? O eventos. Sim. E como é que chama a outra? Da programação normal, da grade normal? É jornalismo, redação. Redação. Não faltava você também fazer mais da redação, ter um programa como você acabou tendo na própria ESPN, indo muito bem. Isso é uma coisa que você sentia falta, você quis fazer. Por que você não fazia isso regularmente? De vez em quando você fazia, mas por que não se tornou... Você chegou a apresentar programa no Premiere também? Sim. Por que não rolou para a grade da redação normal como na época, poderia? Na época existia uma separação bem grande entre as emissoras. Assim, o Premiere ficava lá no seu canto, o Sport TV ficava aqui e a Globo lá em outro lugar, bem distante. Entendeu? Então não havia uma integração como há hoje. O cara era do Sport TV, era do Sport TV. Tinha inclusive uns pega pra capar, né? Sim. Entre redação e eventos. Exato, existiam. Não sei se tem ainda, mas tinha. Existiam. Hoje em dia é tudo uma coisa só. Naquela época não. Naquela época o combate era uma coisa, era da Globosat. O Sport TV já era da Globo, mas o Sport TV ficava aqui no Rio Comprido e a Globo lá no Jardim Botânico. Não existia uma integração, eram divisões diferentes, embora a gestão fosse a mesma. Então, cara, em relação a isso, eu apresentava no combate, mas no Sport TV eu vinha ter chance de apresentar programas no Sport TV já no final da minha passagem pelo Sport TV. É curioso isso. Antes, eu confesso a você que eu não pensava muito nisso, não, porque tinha muito trabalho, tinha muito jogo para narrar, tinha muita coisa para fazer. Então, realmente, eu era muito ocupado narrando. Mas poderia ter a chance. E a chance veio através, sabe de quem? Dois caras. O primeiro deles, Carlos Cereto, que era o editor-chefe do Seleção Sport TV, que na época era Arena Sport TV. Antes do Seleção, existia o Arena Sport TV, que era apresentado pelo Kleber Machado. E aí, o que aconteceu? O Kleber já me acompanhava há muito tempo, gostava do meu trabalho. O programa que teve o negócio da Mili Lacombe com o Rogério. Foi, era o Arena Sport TV. Lembrei. Era esse programa. Antes do Seleção Sport TV, tinha o Arena Sport TV. Não faz coisa boa. Delair Dombrovski, que fez a previsão do Hexa lá. Exatamente. Esse era um programa feito na TV Globo em São Paulo, no estúdio da TV Globo em São Paulo. E aí, qual foi a ideia do Cereto e aprovada pelo Kleber? Cara, a gente precisa ter alguém no programa que fale com a gente direto do estúdio lá no Rio de Janeiro. Vamos botar alguém para falar do futebol carioca com a gente aqui? Pô, legal. Aí o Cereto, pô, que tal o João Guilherme? Aí o Kleber, porra, legal. Gostei. Vamos chamar o João. Aí o que aconteceu? Eu entrava 2, 3 vezes por semana dentro do Arena do estúdio do Rio de Janeiro, num bloco local, falando das coisas do Rio. Quando entrava em pauta um assunto do Rio, o Botafogo contratou fulano, e aí, João Guilherme? Contratou. E para quem não está entendendo, era assim que funcionava na época. Os times do Rio estavam em baixa. Não brigavam, em geral, para... Apesar de terem conquistado 2009, foi Brasileiro Flamengo, 2012 Fluminense... Não, porque o que acontecia? Eles falavam dos times do Rio, mas eles falavam lá de São Paulo, no estúdio em São Paulo... E eles acharam que era importante ter alguém que morasse no Rio de Janeiro, que acompanhasse o futebol carioca, que narrasse os jogos do Campeonato Carioca, para participar do Arena Sport TV. Sim, mas o bairrismo... E aí me chamaram. Mas o bairrismo, que é um tema também que tem que ser sempre falado... sim, eterno. Eterno. Ele não era uma coisa tipo velada, era uma coisa... A maior parte do programa vai girar em torno
de São Sim. Paulo e Sim, da sim. programação Não, em e geral. até era hoje, isso, e na até época. hoje é Tô assim. falando que toda época foi, É, não, tá? é. Teve uma época também que Sim. o futebol do Rio estava muito bem Sim, e tal. sim. E isso, Circunstâncias. e até hoje é assim, e muitas vezes quando se fala do futebol do Rio ou de outros estados, se fala com pessoas que são lá de São Paulo, que é a cabeça de rede da maioria das emissoras. E aí essa minha participação no Arena Sport TV foi o meu início como apresentador, eu poderia dizer assim. Porque eu meio que apresentava um bloco ali do Rio de Janeiro, e aí o Kleber gostou muito, e o Cereto também, e aí o que passou a acontecer? O Kleber, quando estava envolvido em jogos na TV Globo, e não podia apresentar o Arena Sport TV, eu era o apresentador do Arena Sport TV. Então eu passei a ser o apresentador stand-by do Arena Sport TV. E aí eu ia para São Paulo apresentar o programa lá na TV Globo em São Paulo. Fiz isso durante 2009, 2010, 2011, que foi quando eu saí Bom, então eu não estou errado. do Sport Porque TV. você teve alguma moral, mas não foi a moral de ser o apresentador principal, de conduzir não, um programa, não foi essa. Só foi não. acontecer na Fox e na ESPN. Exato, assim, ali eu apresentei algumas vezes o troca de passes, mas poucas vezes, e participei do Redação Sport TV também algumas vezes, mas como convidado, não como apresentador. As pessoas na época lá não me enxergavam como um apresentador. Mas aí o Carlos Cereto e o Kleber Machado, eles gostaram e me deram essa chance. E aí eu passei a ter uma notoriedade também como apresentador, porque as pessoas passaram a ver no Arena, além do Kleber Machado, o João Guilherme apresentando. E ali eu pude mostrar um outro lado. Pô, o João Guilherme não é só narrador, o João Guilherme é apresentador também. E isso aí acabou ajudando depois na Fox, né? Sim. Porque quando a Fox lançou uma programação, os caras falaram, pô, a gente tem o Fox Sports Rádio, vamos colocar aqui, o Expediente de Futebol lá no final da tarde, quem que a gente vai botar? Porra, o João Guilherme apresentava o Arena Sport TV, bota ele pra fazer aí. E aí deu certo. Mas foi isso, quer dizer, no final da minha trajetória no Sport TV, graças a Carlos Cereto e Kleber Machado, eu passei a ter um espaço também como apresentador. Financeiramente, você foi valorizado da forma que você acha que deveria ou de uma forma num padrão top lá na Globo, na Sport TV ou na Globosat em algum momento? Veja bem, a nossa profissão, o jornalismo, e falando especificamente do jornalismo esportivo, ela não é uma profissão que remunera bem, né? A maior parte dos profissionais não ganham bem. Agora, existe um grupo privilegiado, né? E existia na época um grupo que ganhava muito bem Exatamente. narrando jogos. Exatamente. por lá. Existe um grupo privilegiado, existia naquela época, existe hoje, que é um grupo realmente que se destaca mais, que aparece em melhores ocasiões, que ganha melhores salários, mas esse grupo é menor. É um caso muito parecido com jogadores de futebol, né? Que muita gente pensa assim, jogador de futebol ganha muito dinheiro. Não. 10% dos jogadores de futebol ganham muito dinheiro. 90% ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, jogam em times menores, que têm dificuldade de calendário o ano todo, precisam ter um outro trabalho e muitas vezes ficam desempregados. Então, a profissão de jornalista e principalmente de jornalismo esportivo, a grande maioria não recebe bem. E nessa época, eu e vários colegas do Sport TV, a gente se enquadrava no grupo da maioria. Assim, não ganhava mal, dava para pagar minhas contas e tal, nunca fiquei devendo nada para ninguém, não. Mas eu realmente não era um cara que tinha um salário da primeira linha, não era realmente, não. Mas a questão... Essa Aliás, questão tem uma não história muito boa que eu faço questão de contar aqui, porque me orgulha muito. Opa, vamos lá. Vou nem falar com a questão mais, a questão agora é a sua história. Eu tenho muito orgulho disso, cara. Fala. Muito orgulho disso mesmo. Por quê? Isso é um fato que as pessoas que trabalham lá até hoje comentam comigo quando me encontram. Dezembro de 2011. João Guilherme, há 14 anos, era narrador do Sport TV. Aí eu recebo um contato, um convite para trabalhar no Fox Sport, recebendo, assim, mais do que eu ganhava no Sport TV. Era uma proposta salarial melhor e financeiramente, além de financeiramente, profissionalmente seria muito melhor para mim. E aí eu chego para o Sport TV e comunico isso. Eu falo, olha, eu recebi uma proposta, já estou aqui há 14 anos
e eu tenho interesse de ir. Eu quero ir. Tentaram me segurar lá, se esforçaram muito para me manter lá. Me fizeram uma proposta de aumento de salário e tudo mais. Né? Isso é uma coisa que eu tenho que reconhecer. O Sport TV, no momento, naquela oportunidade, quem estava lá, quis que eu ficasse. E, inclusive, me fez uma proposta muito legal, salarial, com os valores da época. Mas você sabe quando tem alguma coisa dentro do seu coração, a famosa intuição, que fala assim, vai, porra, vai, você tem que ir. Chegou a sua hora, vai. E aí eu passei isso para eles, eu falei, olha, eu tô aqui há 14 anos, eu acho que eu preciso mudar de emissora, preciso seguir um novo rumo na minha carreira. E aí eu fui. Quando eu fui, né, porra, João Guilherme saiu e tal, logo depois o Lucas Pereira foi para a TV Record. Uma semana eu, outra semana o Lucas Pereira. Eles perderam 2 narradores Lembro disso. que faziam muita coisa ali. Né? A gente, uma boa parte do volume de transmissões do Sport TV na época, eu e o Lucas Pereira segurávamos essa onda. E aí eles ficaram preocupados, cara. E aí o que aconteceu? A partir da saída minha e do Lucas, eles deram um aumento generoso para os colegas narradores da emissora. Até porque só ofereceram esse aumento para você quando apareceu outra, e você foi modesto, né? Oferecendo mais, não, oferecendo muito mais, né? Não, ofereceram mais, assim. Não era algo, fiquei rico, não. Mas era mais, né? Realmente eu passaria a ganhar melhor. E naquela época eu estava pensando muito na minha carreira. Eu falei, cara, eu preciso... Era isso que eu queria falar. Eu preciso mudar o rumo da minha carreira. Porque, assim, eu não estava mal no Sport TV, eu estava muito bem. Né? Inclusive, nessa parte final minha no Sport TV, eu estava muito bem, fazendo grandes eventos, grandes jogos e tal. Brasileirão de 2009, eu narrei boa parte da campanha do Hexa e outras coisas mais e tal. Mas eu me sentia um pouco estagnado. E eu olhava para o horizonte e percebia que naquele momento eu não teria condições de buscar algo além. E aí surgiu uma chance de iniciar um projeto, onde todo mundo largaria do zero para buscar o seu espaço. E aquilo me motivou muito. E aí eu falei, cara, eu fui. E a partir disso, e isso aconteceu também com o Lucas Pereira, com certeza, que estava lá também muitos anos, os nossos colegas tiveram um aumento salarial, porque eles ficaram preocupados que outros narradores pudessem sair também. Então receberam um aumento. Então isso é uma coisa que colegas comentam comigo, porra, até hoje eu tenho que te agradecer, porque você mudou o meu nível de salário, porra, mudou a minha vida, muito obrigado. Então eu fico orgulhoso por isso, cara. Não muito tinha. Orgulhoso. A questão que eu ia falar não é pelo dinheiro, gente. Assim, ele falou, eu trabalhava todo sábado à noite. Eu falei, que legal. A gente não... Ninguém escolhe jornalismo pela questão financeira. Mas na época era muito legal. A gente ama o que a gente faz e era muito legal. Era muito legal. Pô, sensacional. Só que não ter esse... Minha mulher no início não gostava não, depois ela... Usar disso, João, pra você... Às vezes as pessoas usam do sonho pra... Não, parece que pra não remunerar ou pra não dar o valor... Sim. Todo mundo quer, entendeu? Precisou vir aparecer uma nova emissora, né? No horizonte, que foi a Fox. Porque existe naquele momento, existia uma situação de mercado que era o seguinte, o mercado era muito fechado. Era muito difícil você receber um convite de outras emissoras, porque existiam acordos, ninguém ia tirar ninguém de outro lugar. O Milton já estava no Sport TV? O Milton chegou em 2005. Isso foi em final de 2011. Você falou que o Luiz sempre foi mas ele passou a dividir com o Milton também, a partir da chegada do... O Milton era o número 1 de São Paulo e o Luiz Carlos o número 1 do Rio. Aí quando tinha jogo da seleção? Assim. Aí eu acho que era dividido, né? Um fazia um, outro fazia outro e tal. E o Milton chegou em 2005. E aí, cara, 2011 aquilo ali foi um marco realmente, porque as emissoras não tiravam muito profissionais de outras, né? O Milton, eu me lembro que quando ele foi para o Sport TV, ele tinha saído da ESPN Brasil. Eu não sei qual foi o motivo, mas ele saiu da ESPN Brasil e ele foi para o Sport TV, né? Então, naquela época, era muito complicado isso. A Fox veio e quebrou a barreira. Ela chegou por fora e falou, porra, vamos montar uma equipe aí.
E ela não estava sabendo desse mercado nosso interno, da proteção de mercado. E aí veio em mim, falou comigo, e aí, João Guilherme, tudo bem? Tá afim? E, cara, eu tive chance anteriormente de ter ido pra Band fazer jogos do Campeonato Carioca e também pra Record. E eu soube, depois de muito tempo, que parou lá no alto, assim, não chegou até mim, sabe? Por quê? Porque existia um acordo. Não, o cara é nosso aqui, deixa ele aqui, tá tudo certo e tal. Fica na sua aí que eu fico aqui. E a Fox veio e arrebentou isso, cara. A Fox chegou, falou comigo. O Jogo Onde com o João Guilherme foi de altíssimo nível, por isso eu peço para você fazer a inscrição aqui na Vegeta TV e também socar o like. Então inscreva-se, soca o like, que a gente consegue crescer o canal e receber mais referências do jornalismo que nem o João e saber como é que foi o trabalho deles em locais que você talvez não saiba nem que eles tenham trabalhado. Então, vem para a Vegeta TV no Jogo Onde, inscreva-se, soca o like.